bate-papo assim bem tranquilo. Eu queria que tu te apresentasse, comentasse sobre a tua formação, a tua experiência. Eu sou estudante de Uhum. psicologia do terceiro semestre, mas a minha primeira Uhum. profissão é eu sou professora das séries iniciais. E gosto muito Ah, que dessa legal, área. Aham. Estou aí legal. aproveitando, né, que veio a psicologia aqui para o campus da Urcamp, né, em Uhum. São Gabriel. Então, até uma Muito novidade bom, aí que o muito pessoal bom. ainda não sabe bem, né? Mas achei bem interessante. Era uma faculdade que eu queria fazer, mas aí, por coisas do destino, eu não conseguia fazer por ser integral, né? E não ter aonde eu estava Exato. morando. Aí eu vim morar para cá e apareceu essa oportunidade. Enfim, estou aí. E o propósito do Não, canal foi e... em função dos temas, né? A gente tem muita coisa para Sim, aprender e sim. estudar, e eu não tinha onde colocar, sabe, Guilherme, nos trabalhos. Eu pensei, eu vou encher o computador daqui um pouco, né? E surgiu essa ideia de fazer um canal Uhum. para falar, assim, de uma forma, uma linguagem mais simples para as pessoas, né, sobre a psicologia. Claro, claro. Então é isso Ah, aí. eu achei muito interessante a tua proposta, né, em relação a isso que tu falou também sobre a questão de poucas pessoas saberem que tem um curso de psicologia aqui em São Gabriel. Eu mesmo, por exemplo, fiquei sabendo esse ano, no início do ano, Sim, né? E aham. já faz algum tempo que tem, né? É, ele começou, na verdade, em 2022, no início de 2022, a Uhum. primeira turma, no modelo Flex, que chama, que era Uhum. 3 dias aulas presenciais e Uhum. 2 via Meet, assim, né? Foi Sim. nessa forma que eles nos passaram. Mas esse E, ano, com a mudança também da reitoria da Urcamp, ficou 100%. 100% não digo, né, presencial, porque sexta-feira a gente tem a tal CPP, que chama, né? Então, a disciplina a gente pode fazer à distância ou totalmente, né? Ou semipresencial, aí tu pode escolher. Mas é uma oportunidade bem legal, né? Até muito, muito. porque não sei, tu deve ter feito fora, né? Tu fez fora, né? Fiz, Tu fez fiz. isso. E outra coisa muito interessante que eu acho que é o que tu falou ali é a questão de falar de uma forma mais simples, mais clara, mais desmistificada, não tão teórica, né, sobre a psicologia, porque muitas vezes a nossa área ela é ligada, às vezes até uma questão meio mística, meio lermente, né, ou como se tu fosse meio bruxo assim, ou que fosse uma coisa muito complexa, né? E muitas Uhum. vezes as pessoas tipo não procuram a terapia, né? Principalmente aqui em São Gabriel, que é uma cidade mais de interior, né? Justamente por achar que a terapia é uma coisa tipo assim muito complexa, né? E justamente ao contrário, a terapia ela é para ser um processo leve, né? Aonde tem falas claras, aonde né, o paciente toma conhecimento né, da sua própria vida, dos seus sentimentos, dos seus traumas, né, e às vezes parece que colocam né, a psicologia, o estudante de psicologia, o profissional de psicologia, nesse lugar de um patamar muito acima, né? Quem é meu paciente sabe, né? Já escutou falar que eu não trabalho para o meu paciente, né? Eu trabalho como o meu paciente, que não é um lugar acima, que não é um patamar, né? Que eu não estou nem na frente e nem atrás, né? Que eu estou do lado do paciente. É porque nós somos humanos, né? Exatamente, exatamente, Isso, o né? pessoal idealiza que a gente não tem problema, que a gente, né, não Uhum, chora, que a gente é essa casquinha grossa. E nós somos, né? a gente só administra um pouquinho melhor para poder, né, ter essa Uhum. ferramenta para ajudar o próximo. Ou senão eu ia te ver, nós dois ia começar a conversar e ia se desabar chorando e se abraçar, né? É, exatamente. Mas daí, antes da gente começar o nosso bate-papo, vou me apresentar então. Meu nome é Guilherme Possebon, eu me formei na Universidade Franciscana de Santa Maria, né? Inclusive, agora, umas 2 semanas atrás, eu fiz 5 anos de formato. Ai, parabéns. Depois, obrigado, que eu me formei, eu fiz a especialização de Clínica e Psicanálise, né? Que é a linha teórica que eu trabalho. Fiz na Unicinos de Porto Alegre. E agora, no início do ano, eu comecei a especialização de orientação familiar e educação parental, porque eu Uhum. não, desde que eu me formei, eu não atendo criança, né? Eu atendo só adolescentes, adultos e faço orientação com os pais, né? Porque quando eu comecei
na minha graduação lá, né? Inclusive, fazer uma conexão contigo. Eu fiz toda a minha graduação debruçada 50% na psicologia clínica e 50% na psicologia escolar, né? Eu sempre tive muito essa dúvida de que ramo seguir. Aí, quando eu me formei, acabei optando pela clínica, justamente porque, quando eu fazia os estágios, eu atendia algumas crianças, e na escola, muitas crianças, mas acabava que eu tinha mais contato com os pais, né? Então, por Ah, isso, sim. até de buscar essa questão da especialização da educação parental, porque eu sempre senti muito mais necessidade de uma intervenção com os pais do que com a própria Uhum, criança, né? Então, verdade. aí, desde que eu entrei na clínica ali, né, acabei optando pela área da clínica, mas até eu me formar, eu estava assim, para que lado eu vou? Sempre gostei muito da área de educação, sempre gostei, fiz estágio na área de educação, fiz monitoria na área de educação, participei de grupo de extensão, grupo de E tudo pesquisa, lá em Santa né? Maria, esses teus estágios, ou chegou a Tudo realizar em aqui em Santa Santa... Maria, Ah, tá. tudo em Uhum. Santa Maria. Eu morei lá, morei em Santa Maria até 2018, quando eu me formei, depois fui para Porto Alegre. Aí, início de janeiro de 2020, eu abri consultório aqui em São Gabriel. Uhum. Daí, que foi um pouquinho ali antes da pandemia. E hoje em dia o meu consultório é aqui na Clínica Santé, né? Uhum. Na Barão do Cambaí, 746, em diagonal à Escola Mena Barreto. Conheço muito bem aí. Passo muito por aí. Muito legal. Esse lado da psicologia escolar, né? A gente até teve agora uma palestra alusiva ao Dia do Psicólogo, até te parabenizar. Para mim é todos os dias, porque Obrigado. é um profissional maravilhoso, não porque eu estou cursando, mas eu acho, sim, esse trabalho magnífico. E a gente Sou estava suspeito também. a gente teve uma palestra sobre psicologia escolar, que era um senhor de psicólogo de Alegrete. Tu poderia falar um pouquinho, então, já que tu gosta muito também dessa área, o que seria psicologia escolar? Tu quiser É, comentar assim nas tuas breves palavras, porque ainda no meu canal, ainda a gente não tem esse tema sobre psicologia escolar uhum. específico. 5 anos que eu não tenho mais contato, não atuo na área, né? Mas ainda acho que tenho conteúdo para compartilhar. Claro, claro. O meu primeiro estágio da graduação foi o estágio de observação, né? Que é aquele estágio que tu não faz nada, tu só entra numa sala de aula e tu observa, né? Tu observa, tu faz relatórios sobre comportamento, né? Sobre questão das relações, sobre conflitos e tal, né? E aí eu e minha dupla a gente escolheu uma temática para analisar e a gente escolheu os conflitos, né? Aí a gente analisava a questão dos conflitos ali que eles tinham entre si, fazia relatórios semanais, entregava para a coordenadora, né? Aí depois eu fiz mais 2 estágios, que foram os estágios específicos, que já era estágio de atuação, né, dentro de uma escola, Escola São Carlos, lá no bairro Urlândia, em Santa Maria. Qual era o papel do psicólogo, né, dentro da escola, né? Muitos acreditam, né, que o psicólogo está lá dentro de uma salinha, aonde está o aluno problema lá e eles vão te encaminhar lá, né? E na verdade era o que a escola que eu fazia estágio esperava muito, porque eu fui o primeiro estagiário daquela escola. Uhum. Então, quando eu cheguei lá, já tinha até uma salinha para mim, né? Que eles acharam que eles iam me botar sentado lá e eu encaminhar os alunos problemas e eu ia, num passe de mágica, resolver, né? Mas, na verdade, ele é muito mais dinâmico, né? Porque eu ficava circulando pela escola o dia inteiro, né? Eu fazia grupo com pais, eu fazia grupos com alunos, eu fazia grupos com os professores, né? A gente fazia dinâmicas, eu fazia uma atividade com os alunos, problemas vistos pela escola, que era um jornal da escola, a gente confeccionava um jornal, né, onde os alunos escolhiam temáticas, né, entrevistavam professores, entrevistavam funcionários, né? Eu participava de conselho de classe, eu fazia tipo algumas intervenções assim de conflitos, né? Às vezes tinha conflitos entre próprios professores, né? E que também foi onde eu senti muito a necessidade de uma intervenção com os professores, porque quando chega lá, os professores pensam assim: não,
Não é para a gente, né? É para os alunos o problema. E quando vê, os Aham. professores têm mais conflitos entre si do que os próprios alunos, né? Mas foi uma experiência muito rica, que tu faz tudo, tu tem contato de A a Z dentro da escola, né? Tu não fica lá Uhum. sentadinho numa salinha recebendo o aluno problema, né? E eu vou ter que confessar que bem no início da faculdade eu achava que um psicólogo escolar fazia justamente isso, fazia uma clínica dentro da escola, né? E na Sim. verdade é muito mais além, é algo institucional ali, né? E é um trabalho bem dinâmico, é um trabalho bem cansativo, né? Bem diferente do trabalho da clínica, onde, né, tu fica o dia inteiro sentado numa poltrona, entra um paciente, sai um paciente, né? Eu sempre brinco, né, que hoje em dia eu não sei se eu teria coluna para ser um psicólogo escolar, É que porque é bem é corrido, bem amplo né, e não Angela? e teria que ter uma rede de apoio, né? Até mais de um colega, né? Porque acaba que fica um psicólogo Uhum. para tudo. Fica geralzão, né? Assim, né? E aí tu pensa, né? Todos os alunos, todos os funcionários, todos os professores, cada aluno tem, né, no mínimo um ou dois responsáveis, né? E aí é bem, E cada um demanda tem que muito, assim. trabalhar de uma forma, né? Que não tem nada a ver trabalhar com criança, daqui um pouco com uma pessoa que está trabalhando ali, daqui um pouco com um professor, daqui um pouco com. É muito amplo. Nossa. E eu acho que acabou me fazendo optar pela psicologia clínica foi a questão mais também de campo de trabalho, né? Porque a Sim. gente sabe que o campo de trabalho de psicologia escolar ele é bem restrito, né? Bem restrito, mas muitas vezes pouco remunerado e pouco reconhecido, porque é muita demanda de trabalho. Mas vou te dizer assim que é muito gratificante, muito gratificante. Eu sinto muita falta assim do contato assim, sabe? Porque tu recebe muitos feedbacks durante o dia. E principalmente, assim, eu não sei qual foi a tua perspectiva, mas o que eu mais gostei de trabalhar em escola era as crianças. Ah, eu sou encantada por criança. E eles ter passo, assim, um amor, um carinho, que às vezes tu vê que eles estão ali só para te ouvir, né? Não tem nenhum preconceito, nada, né? Eu digo como professora que eu É, senti essa troca, né? E às vezes tu sentia, às vezes, o problema, entre aspas, mas até com a família. Porque às vezes a família vem exato. agressiva ou, né, vem de alguma forma não tão legal falar contigo, né, que é E resultado. se tu, e se tu pegar a maioria dos alunos, problemas em si, são os mais carentes de atenção, são os mais Uhum. carentes de afeto. É porque a escola coloca num bloco o aluno problema como se fosse literalmente tipo um bloco inteiro. Esse aqui é o Sim, aluno problema e deu. Como se esse esse tá aluno não diferente tivesse dos outros. exato, Eu como se ele não noto. tivesse Pode falar. suscetibilidade, né, problemas em casa, né, dificuldades financeiras, né, conflitos, pais se separando, né? Eu acho que pela essa escola que eu fiz estágio aí, né, eu vi muito essa questão de que era esse olhar de bloco, assim, de não levar em conta nada a subjetividade. Eu te digo assim, de verdade, por eu ter já feito estágio também com professor e trabalhado nessa área, que infelizmente essa questão de o aluno ser um pouco diferente do normal, ou até um transtorno, um traço que aquele aluno tenha, que dá um trabalhinho a mais, ou que incomoda um pouquinho mais, ó, vamos separar, né? Exatamente, E né? isso é uma coisa que eu sinto até hoje, né, Guilherme, falando um pouquinho de mim, que eu tô com um problema de audição. Então, eu assim, eu escuto no máximo os aparelhos por baixo dos fones, mas assim, ó, eu ainda leio labial, eu sou adulta. Na faculdade mesmo, eu Uhum, enfrento alguns problemas, né, de não entender uhum, algumas coisas, mas eu sou adulta, né? Imagina uma criança numa claro. turma, às vezes com 20 alunos, né? E não sabe se expressar. Ainda a gente é Exato, adulto, né? exige alguma melhoria ou tenta conversar, né, com a instituição. Mas a criança não, a Uhum, criança não sabe o que se defender, a criança faz o que falam, exato. né? Ah, é muito. O adulto ele consegue expressar suas necessidades, Uhum. né? E aí muitas vezes é difícil fazer essa leitura na criança, porque muitas vezes a criança ela se expressa no seu choro,
na sua agressividade, na sua timidez, né? Eu sei também, né? Não me interpretem mal aqui, né? De estar falando mal de professores, porque Sim, sempre tem o sim, outro sim. lado, Tem né? os O dois professor é lados. É. muito mal remunerado, né? Muito mal reconhecido, às vezes turmas lotadas, né? E o professor também tem seu problema, Sim, né? sim. Eu sempre lembro de uma frase que eu escutava muito quando eu era criança, que eu estava no colégio, né? Que era assim: ao entrar na sala de aula, imagine um cabide na porta, pendure seus problemas ali, e não traga ele para dentro da sala de aula. Como, É. né? Como? Nem de um lado e nem de outro, né? Não tem como o professor fazer isso, não tem como a criança fazer isso, né? Isso é bem um sintoma muito grande que eu vejo na clínica, assim, né? Dessa questão de não aprender a acolher os seus sentimentos, né? Disso, de em vez de botar num cabide, tipo, vamos falar sobre isso, vamos entender o que é esse problema, o que está acontecendo, vamos trazer para um debate, para um diálogo. E isso que eu vejo que reflete muito na clínica, né? As pessoas chegam aqui no meu consultório e elas não sabem lidar com o problema, né? Ao invés de acolher, de se entender, né? Da questão do autocuidado, né? De encarar um problema, né? As pessoas ficam a vida inteira fugindo deles, né? Muitas vezes, quando vão atrás de uma solução, né? E aí eu acho que a questão é justamente isso, né? Aprender a lidar com os problemas, né? Só que a gente não é estimulado a isso. Não é estimulado a não comenta nisso, esquece, não dá bola para isso, deixa, não, né? Isso não vai te acrescentar nada. E aí tu vai, eu Exatamente. acho que juntando, vai botando tudo para uma caixinha lá do esquecimento que eu Uhum. falo, né, para as crianças, vai botando tudo para a caixinha, daí depois chega uma hora que essa caixinha, Exatamente. Né? esse copo d'água E estoura, né? Essa caixinha enche e aí exatamente, né? E um reflexo muito grande disso, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é a questão da saúde mental masculina, né? Eu acho que a saúde mental masculina ela é muito pouco falada, né? Porque as pessoas associam muito, né, a saúde mental masculina com fragilidade, né? uhum, Principalmente porque, né? Pega uma criança, né? Um menino, quando ele cai, né? O que se escuta muito, principalmente aqui? Levanta, homem não chora, né? uhum, E aí tu tá desde criança ali, né? Tanto que se tu for ver dentro de um curso de psicologia, a presença masculina ela é mínima. mínima, né? Então tem essa questão ali, como tu disse, né? De botar tudo numa caixinha, né? E o homem tem isso, bota tudo numa caixinha e Deus o livre tu abrir essa caixinha. Uhum. E ficou assim na história, né? Que o homem tem que ser aquele que é a tua segurança no teu relacionamento, o teu pai tem que ser o responsável por tudo, ele não pode chorar, não pode se expressar. Eu vi uma palestra sobre isso e achei muito interessante mesmo tu falar nesse assunto, até por tu ser homem, né? E a gente Sim, não ter sim, essa representatividade, né? Até na psicologia, né? O sim. pessoal tem às vezes um pouco compara pedagogia com psicologia, que é só Aham. professora, só mulher, né? Sim, Mas é sim. muito interessante isso. E o que que a gente poderia fazer, uma dica para essas pessoas que ainda têm esse pensamento, Guilherme, que o filho não pode chorar, mas a menina, ai, ai, pobrezinha, caiu. Para o menino, não, levanta, não te faz, né? É um Sim, sim. tratamento diferenciado, né? Não sei o que tu Eu acho que acha. as pessoas associam muito, né, a questão da fragilidade, né, com a questão tipo, da sexualidade, né? A gente Uhum. não pode se cegar e dizer que a gente não vive numa sociedade machista, né? Principalmente aqui, é uma cidade pequena, é uma cidade do interior, com muito tradicionalismo em cima das questões, né? E está muito enraizado aqui, né? Essa questão sobre, né, cuidar dos sentimentos, chorar, se expressar, né, ser uma coisa muito do feminino, né? Tanto que 90% do meu público são mulheres, né? Nesses 5 anos de clínica que eu tenho, né? Poucos homens passaram até o meu consultório, né?
E poucos deles vêm por conta, né? Porque a maioria vem por ou encaminhamento de algum médico, de algum psiquiatra, alguma coisa assim, A ou mulher, por demanda da própria família. a mulher mandou, forçou a É, barra. Ai, tô brincando. ou por demanda de terceiros, né? Para te ver quanto isso assim O homem em si não tem é esse cuidado, complicado. né, Guilherme? Eu acho que é no Não, geral não. também, né? Esses dias eu andei conversando Sim, com alguém, não lembro agora quem, e até a gente comentou que a mulher já tem esse cuidado pela até a própria TPM, né, menstruação. Então, já que você cria desde nova essa frequência de ir aos médicos, né, a se cuidar. O homem já não tem isso, né? É só quando tá demais a coisa, ou tá realmente muito ruim que vai procurar um profissional, exato. né? Uma questão que eu percebo é isso, Diana, a busca do homem na questão psicoterapia não é de prevenção, né? É de Não. urgência e emergência. É só quando Uhum. literalmente a bomba estoura, né? E é muito complicado, né? Mas é uma questão que eu sempre trago muito para o particular, né? Eu acho que a terapia por si só é algo muito do seu tempo, né? Muitos pacientes sempre me falam assim, bah, deveria ter começado terapia antes. Talvez não ia adiantar, né? Porque todos nós, antes de procurar uma terapia, a gente precisa se dar conta que a gente, quando chega no psicólogo, não é o primeiro passo, né? E muitas vezes as pessoas têm essa questão de, tipo, tá, ir no psicólogo, começar uma terapia, falar da minha vida, né? E eu sempre costumo dizer para meus pacientes que a primeira sessão já é basicamente meio caminho andado, né? Costumo dizer que o processo terapêutico sempre começa antes da gente, né? Porque o paciente ele começa a se incomodar com alguma coisa, ele começa a se frustrar, né? E aí ele pensa em marcar um psicólogo, aí ele começa a procurar um psicólogo. Ele não se dá conta, mas dentro disso ele já está dentro de um processo terapêutico. Porque o Uhum. processo terapêutico ele começa quando tu começa a se incomodar com algumas coisas, né? Então, quando tu chega no psicólogo, tu não está no primeiro passo, né? Eu sempre faço a questão, é como se tu tivesse que subir uma escada. Quando tu chega no psicólogo, tu já subiu alguns degraus, né? Até E porque o uma dica que momento eu que dou tu ali te observou, tu já tá fazendo uma autoavaliação em ti mesmo, né? isso, né? Então, Uhum. tu perguntou ali do que poderia ser feito, né? O que eu sempre falo, né, nas minhas redes sociais, né, quando vem me perguntar alguma coisa assim para os próprios pacientes, é de começar a se perceber, começar a encarar os sinais que teu corpo dá, que a tua mente dá, né, de como tu se sente perante a tais situações, tais lugares, de forma muito boa de tu se perceber, né? Porque senão é aquela coisa do automático. Tu tá vivendo no modo automático e tu não tá se percebendo, né? Tu não se percebe como tu se sente, sei lá, perto de algumas pessoas, em certos lugares. O ser humano, por si só, né, tem algo muito complicado que a gente tem uma tendência sempre a projetar as coisas no outro, né? Ah, Sim. porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro me agrediu, e não pensar sobre, tipo assim, como tu se sentiu em relação ao outro, né? Eu acho que isso é sempre para mim o ponto principal. Às vezes eu recebo demandas assim, né? Bah, vim aqui tentar entender por que meu marido me traiu, tá? Digamos assim, né? Uhum. A gente não vai saber. A gente não vai saber porque a gente não tem como ter controle do outro, né? Então, Uhum. eu sempre faço assim a pergunta: por que tu se colocou nesse lugar? Por que tu sabia dessa traição e tu seguiu tanto tempo ali, né? Por que tu acha que tu permaneceu, né? Então, essa dica que eu dou sempre ali que tu perguntou é sempre traga para si como Uhum. eu me sinto, como eu acho, como eu me respeito, como eu respeito os outros, porque sempre vai ser um reflexo daquilo, né? Porque quando tu tá dentro do discurso, o outro me fez, o outro me chateou, o outro me deixou na mão, o outro fez isso, o outro fez aquilo, parece que tá sempre de mãos atadas. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir resolver pelo outro. A gente vai conseguir resolver por nós mesmos, né? E se Então, a gente independente de ser deixou, é porque homem, a de ser gente permitiu a outra pessoa fazer, né? Essa é a palavra? Não sei se é exatamente, assim né? que se diz. Exato, sim, é o que eu sempre falo, Diana. Ah,
uma vez que alguém faz alguma coisa contigo, tu é vítima. Segunda, terceira, quarta, quinta, tu se torna responsável, porque tu entra dentro do funcionamento da outra pessoa e tu começa a mostrar para outra pessoa como tu pode ser tratado, né? Então, independente ali de ser homem, de ser mulher, né? Aí uma dica para quem está pensando em começar um processo terapêutico é disso, de tirar a demanda do outro, disso, né, que eu falei, do outro fez isso, do outro fez aquilo, e Parar começar de... a trazer para si. É parar de jogar a culpa nos outros. Exatamente. E daí, porque tu vai começar a se notar. Não, mas Uhum. espera aí, eu me senti dessa forma, né? Espera aí, eu tô assim, né? Eu tô assado. E aí tu vai começar a problematizar as tuas questões, e aí pode ser que daí, né, instale gire uma chavezinha ali, tipo, opa, peraí, preciso cuidar de mim, né? Uhum. Porque é muito difícil alguém estar dentro de um processo terapêutico se ele projeta suas questões todas no outro, independente de ser homem ou mulher, né? E esse projetar pode ser qualquer tipo de problema, pai, mãe, uma coisa que Uhum, eu não faço, eu projeto no outro. É exatamente. isso, projetar, né? Sim, isso O aí, fulano é né? assim. Na verdade, eu Isso, né? queria ser assim. Exato, né? O que a gente escuta muito no consultório é tipo, ah, meus amigos não me respeitam, por exemplo. Só que aí tu vai conhecer a fundo, né? É aquela própria pessoa que não se respeita, né? Então, sempre o que tu se oferece vai ser o que os outros vão te oferecer. E vai ser sempre aquilo que tu vai buscar no outro, porque tu vai ficar batendo naquela tecla, meus amigos não me respeitam, meus amigos não me levam a sério, meus amigos me deixam de segundo plano. Tu vai ver a fundo, é a própria pessoa que faz isso com ela mesma, que se bota em segundo plano, que não se respeita, que se coloca naquele lugar, né? Os Uhum. outros só fazem com a gente aquilo que a gente permite que seja feito, né? Então, se alguém te desrespeita, Jana, provavelmente é tu que está se desrespeitando, né? Vale aquela lei da primeira vez. Tu ser vítima, segunda, terceira, quarta, tu entra, né? Exemplo, uma pessoa que não quer um conflito, Tá. tá? E aí, o que Toda que ela pessoa que não quer faz? toda pessoa que não quer conflito, ela está arrumando um conflito mascarado, porque Ah, tá ela não empurrando para consegue lidar com frente. aquilo, né? Por Uhum. exemplo, a pessoa que não sabe dizer não, tá? Ela sofre com isso, né? Sim. Ela não diz o não para não se comprometer ou não chatear os outros, mas ela opta por se chatear por si própria, né? Uhum. Tipo, né? Tu tem um colega de trabalho que sempre vai lá e come a tua comida. E daí tu fala, não vou me incomodar. Mas tu Aí tá tu se fica incomodando. chateado, é. Tu fica Uhum. chateada, né? Então, Fica com é fome sempre porque ele isso. comeu tua comida. Exatamente isso. A gente se engana, né? Que às vezes a gente não vou me incomodar, vou deixar de lado, né? E aí acaba não dialogando. Isso não quer dizer que tu tem que ir lá gritar, fazer um barraco, xingar, não, mas de estabelecer, né? Porque senão tu entra dentro daquela queixa assim, porque todos os dias eu trago lanche no meu serviço e meus colegas comem. Bom, alguém está permitindo que isso aconteça, Uhum. né? Porque, ué, Tipo por assim, que é só o dar a teu tua lanche que eles... posição sobre isso, no caso. Exatamente. Porque, ué, é só o teu lanche que eles comem? É só o meu. Opa, peraí. Tem alguma coisa de errado no meio disso daí, né? Viram que podem fazer isso comigo, vou Exatamente, né? seguir Por que que não fazendo. fazem com outras pessoas, né? Porque Uhum. talvez outras pessoas conseguem se impor, conseguem falar, conseguem dialogar. A gente nunca vai ter um respaldo de que alguém vai ter respeito por nós, mas a gente pode ter um respaldo de que tu não vai aceitar ser desrespeitada, né? Uhum. Sobre o comportamento do outro, a gente não tem controle nenhum, né? A gente tem controle do nosso, né? Sim. Aquilo de que se alguém entra dentro da tua casa, é porque tu abriu a porta, né? Uhum. Bah, mas fulano vem aqui todos os dias, não aguento mais. Não Bom, deixa mas e aí vir, o né? que... Exatamente, se posiciona, né? Só que daí Uhum. entra isso tipo, não vou me indispor com fulano, mas tu tá se indispondo contigo, Tá achando a né? situação ruim e não tá resolvendo, né? É uma coisa simples Exatamente. até, né? Se tu analisar. Né? Tanto que essas pessoas, eu sempre brinco, né, que falam tipo, fulano é muito calmo, né? Bah, fulano não se estressa com nada, né? São os piores,
porque a hora que essa pessoa explode, ou a cabeça dessa pessoa deve ser uma confusão, porque a gente precisa botar para fora, né? Uhum. É o que eu sempre falo, né? A gente não é boneco, né? Eu acho que tem um movimento muito vendido hoje em dia, né? Da questão de tudo ser muito lindo, de tudo ser muito good vibes, de que não pode se estressar, de que não pode. Não, a gente é ser humano, né? A gente Uhum. precisa As emoções fazem experienciar, parte, né? exato, tanto as positivas quanto as ditas Negativo. negativas, Uhum. né? Porque é que nem a questão, vamos falar de ciúmes, né? Ah, não pode ter ciúmes. Pode. Todo mundo tem ciúmes, mas a questão é, o que eu não posso? Eu Tem não posso limite, né? projetar, eu não posso projetar os meus ciúmes, né, no meu companheiro, na minha companheira, né? Eu não tenho que vomitar as minhas inseguranças em cima da pessoa, né? A questão nunca é não ter ciúmes, né? A questão é lidar com o E ciúmes, também né? é uma Ser parte da raiva, segurança da pessoa, né? Daí já entra no da pessoa, uhum, né? Na parte dela, né? Pessoa que exato, é muito ciumenta, ela é insegura, né? Alguma coisa exato. assim. Não sei, doutor, não sei, não É, sei. não, sim, sim, com certeza, né? Por isso que eu tô dizendo, né? Hum. Tudo que a gente sente é sobre nós. Se tu sente ciúmes de alguém é sobre ti. Se tu sente raiva de alguém é sobre ti, né? Se tu sente nojo de alguém é sobre ti. Se tu critica alguém é sobre ti, né? Então, se tu tá incomodado com alguém, se tu tá sentindo ciúmes de alguém, se tu tá sentindo raiva de alguém, em vez de tu focar, né, o que eu tô dizendo, no comportamento do outro, ah, porque o outro faz isso e me irrita. Tu tem que voltar. Por que que eu estou me irritando com o comportamento do outro? Por que que eu estou me irritando com a felicidade do outro? Né? Para mim, Uhum. esse é um exercício fundamental de tu começar a ter uma consciência sobre o teu comportamento, né? Porque senão tu fica sendo aquela pessoa que só vomita nos outros. Ah, eu tenho raiva do fulano, ciclano me dá ciúmes, ciclano me dá nojo, eu sinto vergonha do fulano, né? Não é sobre o outro, nada é sobre o outro, é tudo sobre nós o tempo inteiro. Olha, eu tô aqui pensando vários assuntos já para te perguntar, eu tô adorando. Claro, E vamos lá. Guilherme, me diz uma coisa, qual é a diferença da tua linha que tu trabalha, por exemplo, tu disse que trabalha com a clínica psicanálise. Isso, A eu trabalho com a psicanálise é psicanálise. aquela que é o divã, que tu deita? Não é mais Não assim. necessariamente, não Explica. necessariamente, né? Porque tem a Assim, TCC, olha, né? Tem a isso, TCC, a humanista. Porque às vezes isso é isso. interessante tu comentar, porque quando alguém verem a nossa entrevista, às vezes o pessoal já está conhecendo alguns psicólogos e ele quer saber como funciona, né, com o Guilherme. Uhum. Aí já é uma boa tu comentar aí para nós, para a gente já Tá. conhecer a forma que tu trabalha. Sabe que um dos assuntos, quando tu me fez o convite, né, Aham. que eu pensei em falar, era das questões das linhas teóricas em si, né, porque o que que eu vejo, né? Vou fazer uma contextualizada, depois eu explico a tua pergunta, Tá tá? bom, tranquilo. As pessoas, hoje em dia, assim, eu vejo muito nas redes sociais, às vezes uma certa competição de linha teórica, de qual que é melhor, né? Ah, é Uhum. psicanálise, é TCC, não, porque a psicanálise é assim, porque a TCC é baseada em evidências, né? E na minha própria graduação, né, tinha muitas rixas teóricas, né? Os professores de psicanálise falavam mal dos TCC, os de TCC É, falavam eu mal de noto essa psicanálise. divisão. É. Exatamente, Quem né? é, levanta a bandeira, né? E tipo, nossa, né? Bah, mas fulano é TCC, bah, tu vai fazer TCC, bah, tu vai fazer Eu confesso psicanálise. que no início eu nem sabia o que que era, eu já ouvi assim, TCC, psicanálise, aí tu chega assim no curso, meu Deus, o que é isso? Vamos entender, né? E o pessoal Sim, levanta a bandeira mesmo. sim, né? Desculpa te E eu interromper. acho eu sempre discordei muito desse movimento, né? Porque eu acho que as pessoas esquecem de uma coisa fundamental, que para mim, assim, ó, é em primeiro lugar, que é a questão ética. Eu acho que antes da linha teórica vem a ética. E eu vejo Uhum. muitas pessoas, às vezes, focado muito na linha teórica, de levantar uma bandeira, né? De, às vezes, até piadas em redes sociais, né? Uhum. Ou dando aquela cutucada, não, porque a melhor, né? Procure, né? O que é baseado em evidências, procure o que tem mais anos de estudos, né? E eu acho isso uma bobagem, né? Uhum. Eu acho uma grande bobagem, porque eu sempre discordei disso desde a época da graduação, porque eu sempre pensei de se falarem muito, né?
de linha teórica e tão pouco de ética, que eu acho que é o fundamental, né? Eu Concordo acho contigo. que é Para ética em tudo a primeiro lugar ética, e né? depois uma linha teórica, porque se tu for o psicanalista, o TCC mais teórico e tu não tiver A ética? ética, tu não vai ser um bom profissional, tá? E às vezes tu pode ter uma ética boa e não ser o mais teórico, mais estudado, com mais anos de formação, porque isso vai se trazendo conforme ao longo do tempo, né? Então, eu tinha pensado justamente em trazer essa questão, né, desse olhar, né, de que a linha teórica, né, quem sabe da linha teórica somos nós, né, quem é da TCC, quem é da Sim. psicanálise, quem é do humanismo, né? O paciente ele está lá, né? Ele precisa de identificação, ele precisa de acolhimento, ele precisa de um bom profissional, né? Eu sou um psicólogo mesmo que trabalho com a psicanálise, mas eu indico colegas que trabalham com TCC, com humanismo, com qualquer linha teórica, né? Porque eu acho que o que seria do mundo se só tivesse a psicanálise, se só tivesse a TCC, né? Eu acho uma bobagem isso, porque é questão de identificação, né? Assim como eu falo, né? Tem gente que, sei lá, gosta de feijão, tem gente que não gosta de feijão, né? E assim vai ser com a psicanálise, com a TCC, com o humanismo, né? Então, eu sou um psicólogo que não tenho ficha teórica. Rapidinho, olha aqui quem chegou. Oi. Baixa aí pra tu mostrar. Pá, Esse é e o aí, marido. Tava comendo. eu Vai lá. conheço, Conhece? É teu conheço, vizinho já fui aí, paciente, de. Hã? já fui paciente, Ah, já já foi fui paciente. paciente, já foi paciente. Tá, mas como eu estava te falando, né? Eu acho que, né, antes do paciente, né, procurar uma linha teórica por si só, de procurar um bom profissional, né? Porque Uhum. a linha teórica, muitas vezes, é um tiro no escuro, né? O paciente não sabe se ele vai se adaptar com aquilo, e ele não tem conhecimento, Nem né? sabe, Que né? adianta você olhar para o paciente e falar, ah, fulano é TCC, fulano é psicanálise, o paciente Nem não vai sabe. entender nada daquilo, né? Então, acho que muito mais, né, antes de linha teórica, né, é a questão de uma ética, de um bom acolhimento, né, de uma boa escuta, né? Eu acho que é isso que é o mais fundamental dentro dessa questão, porque a linha teórica ela é só uma ferramenta, né? São formas de trabalhar. A psicanálise trabalha de um jeito, a TCC trabalha de outro. Uhum. E bem como tu falaste, a pessoa que procura uma terapia, ela quer esse acolhimento, ela não tem Exato. conhecimento, né? E aí que entra Uhum. dos profissionais ter essa visão, essa parceria, né? Que se Sim. eu acredito que se a pessoa não curtiu talvez uma consulta contigo, ela vai procurar outra pessoa. Ou tu vai indicar, olha, Exato. talvez não tá dando Exato. certo o nosso tratamento. Tem E essa parceria, né, Gui? eu sempre falo para meus pacientes, né? Quem é meu paciente já escutou isso. Sempre falo no primeiro atendimento, né? Se tu tá com um dente quebrado, né? E tu vai num dentista, esse dentista não arruma teu dente, tu vai procurar outro que arrume, né? Só que às vezes com a saúde mental é assim, não é assim na verdade, né? Mas fui num psicólogo, não gostei muito, né? As pessoas desistem muito fácil da sua saúde mental. E o que eu sempre falo para meus pacientes, né, no primeiro atendimento, né? Olha, né? O atendimento é para ti, né? Sempre se questione, né? Se as nossas sessões estão fazendo sentido, estão fazendo significado, né? Sempre se questione isso, né? E se não tiver fazendo o efeito que tu gostaria, para outro profissional, né? Me comunica isso, a gente conversa, porque a terapia, né? A base é a conversa, né? E quanto mais o paciente puder se abrir, né? Mais a gente vai poder ajudar o paciente, né? Então, seja comigo ou com outro profissional, a intenção é que o paciente fique bem, né? Só que as pessoas tendem a desistir da sua saúde mental, Muito né? Um fácil dente, porque se não tu quebra, enxerga, né? A pessoa não exato, e se vê, tu quebra né? um braço, se tu quebra um dente, se tu quebra algo que é visto como fundamental, né? As pessoas não aceitam. Ah, tá, não, quebrei meu braço, vou ficar com o braço quebrado pro resto da vida. Isso eu sempre falo, né, para os pacientes, que independente de ser comigo ou com outro profissional, que eles nunca desistam da sua saúde mental.
que é tão importante quanto, né? A gente tem um preconceito, né, muito grande de sociedade de modo geral, né? Mas é o que eu sempre digo: quanto mais interior, mais preconceito tem, né? Uhum. Então, né, eu me formei antes da pandemia, né? E vou te dizer que pós-pandemia isso melhorou muito, 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 muito. Antes da pandemia, realmente, assim, era casos assim, tipo, morte na família, questão de lidar com luto, né? Tipo, depressão profunda, algum problema tipo de relacionamento, separação. Antes da pandemia, né? Era bem pontual. Pouquíssimas pessoas, né, procuravam atendimento para autoconhecimento, né? Não vou dizer que não tinha, tinha, né? Mas eu vejo que pós-pandemia, né, Deu que esse começou a se boom, falar né? muito sobre saúde mental, que as pessoas começaram a, a ver terapia como um artigo de luxo. Tu pode ver, antes da pandemia, as pessoas não falavam que faziam terapia. Ah, eu faço Uhum. terapia, eu faço terapia. Hoje em dia é um orgulho das É pessoas, de status, certa né? forma, falar, né, que faz terapia, né? Mas ainda se tem, né, muito preconceito com essa questão do psicodiagnóstico, né, da questão da medicação, né, sobre não ter, né, as pessoas terem essa consciência, né? Eu sempre costumo dizer, se tu vai num cardiologista, ele te olha e fala assim, ó, tu tá com um problema grave no coração, tu vai sair daqui, vai começar a tomar o remédio tal. A pessoa nem contesta, né? A Uhum. pessoa nem contesta, né? Muitos pacientes chegam aqui, às vezes brabo, né? Que o O, psiquiatra bah, indicou. me indicou remédio. Eu não quero tomar remédio para sempre, né? Uma medicação o psiquiatra vai me fazer mal, né? Tem muito. Olhei a bula, tem efeito colateral. Eu sempre falo: se tu olhar a bula de paracetamol, tu não toma paracetamol, É. né? Então tem muito ainda essa questão, né? Principalmente pelo lugar que a gente mora, como eu falei, né? Dá para se perceber. Já morei em Santa Maria, já morei em Porto Alegre, né? Na nossa capital, e tu vê que lá não tem tanto esse preconceito, Uhum. porque é mais áreas de estudo, mais áreas de pesquisa, bastante Muita gente universidade que tem curso diferente, né? Muitas culturas. de psicologia, né? Tanto que olha o que estava me falando agora, né? O curso começou ano passado, né? Aqui em São Gabriel, né? Então é uma forma de introduzir a cidade, né? Com mais profissionais, com mais gente debatendo, com mais estudantes, né? Com mais trabalho, com mais pesquisas, com mais intervenções, né? Então eu acho que isso é muito atribuído Ter à mais falta de estágios conhecimento, na área né? também, De né? conhecimento de estudo, de pesquisa, né, sobre esse preconceito ainda que se tem de que psiquiatra, psicólogo, medicação, né, coisa para louco, né? E, e quem que não é um pouco louco, né? Todo mundo é um pouco louco, né? Tem um pouco, né? Que nem diz o ditado, né? É, é a mesma coisa da ansiedade. Quem hoje em dia não tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade, né? A fulano tem ansiedade. Todos nós temos, alguns em níveis maiores, alguns em níveis menores, alguns realmente, né, mais patológico, né? Mas ansiedade todo mundo tem, né? A ansiedade, assim como o medo, é uma preservação de vida, né? Quem Uhum. que não fica ansioso antes de uma viagem, antes de entrar em férias, né? É muito normal, né? E eu acho que essas questões que tinham que ser desmistificadas sobre a questão tipo de humanizar o sentimento, né? Que todo mundo tem períodos às vezes que não tá legal, todo mundo em algum período do ano fica triste, né? Todo mundo se decepciona com pessoas, né? E isso não tá ligado a ser forte ou não, né? E é o que eu sempre trago dentro do meu consultório, né? A gente não quer acabar com isso daí, né? A gente quer que as pessoas aprendam a lidar, né? E se humanizem mais com os seus sentimentos, com as suas questões, né? E que comecem a ver que não é nada de outro mundo. Todo mundo tem algum problema. Não é porque eu tô aqui sorrindo que eu não vou ter um problema aqui em casa, eu não tô com um problema fora, né? Só que a gente às vezes não quer expor, né? Não é que eu vou ter um problema e colocar nas redes sociais, mas a gente tem que saber lidar, aprender a lidar com eles, né? De uma forma melhor. Porque tem Exatamente. pessoas que ficam muito ruins com certas situações, e aí que está esse apoio, né?
Então, Exato. eu acho assim que quanto mais a gente falar dos assuntos, né? Eu acho que a gente, como às vezes eu digo para uma amiga minha, a gente tem que falar o óbvio. É óbvio Uhum. as coisas, mas a gente tem que Exato. falar. É que nem a questão da Exato. inclusão, sabe, Guilherme? Eu brinco assim, ó, qual é a cara da surdez? Porque quando eu fui comentar para algumas pessoas que eu tinha um problema auditivo, que usa os aparelhos, ai, mas tu parecia tão normal, né, Giana? Então Uhum. eu comento Uhum. assim, não é para me parecer que eu tenho surdez nem nada, não tô levantando a bandeira agora dos surdos, mas Claro. é óbvio que uma pessoa que tem uma dificuldade não é que queira ser tratada de modo diferente. É porque é Uhum. óbvio que ela não vai entender que nem uma pessoa normal. Então, Exato. Ou aquela questão do olhar de pena, né? isso, ai, Ai, pobrezinha. pobrezinha. Uhum, aham, Exatamente, pobrezinha. né? Então, assim, ó, eu acredito que esse canal, assim, o que eu quero trazer, até para as pessoas que vão me conhecer, estão me conhecendo, conhecem meu marido aqui, para elas verem que o óbvio tem que ser dito. Uma pessoa com uma Exato. dificuldade auditiva, uma dificuldade de visão, ou qualquer outra dificuldade, até a questão de ter uma ansiedade, não saber controlar, tem uma depressão, um transtorno. Essa pessoa tem momentos bons e tem momentos não tão bons. E tá Exato. tudo bem, né, Gui? E que Então, as pessoas saibam que não é ir atrás da cura, né? Eu acho que o que agita um pouco a cabeça das pessoas hoje em dia é essa questão da cura, de tudo ter que ter cura, tem um né? remédio, uma E, cura, um remedinho que tu vai é, aí. e é muito mais interessante, né? Antes de uma cura, tu saber lidar com aquilo, né? Antes de tu curar uma ansiedade, tu aprender a lidar com essa ansiedade, tu se conhecer, tu conhecer teu corpo, né? Os Teus teus limites. sintomas, né? Porque a terapia, o medicamento, nada é uma promessa, né? 90%, né, das pessoas, né, não curam os seus sintomas, né? Não curam os seus traumas, elas aprendem a lidar, né? Eu sempre falo, né? A questão tipo, de uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância. Ela vai curar esse trauma ou ela vai aprender a lidar com esse trauma, né? Aprender a Ela lidar. vai fazer com que esse trauma não dirija mais a vida dela. Mas agora dizer que isso nunca mais vai doer, que isso vai sumir, né? É uma falácia, porque não existe, né? Então acho que se as pessoas se conscientizassem muito mais de tomar conhecimento de si, né? De pensar, não, eu vou aprender a lidar com isso, né? Ao invés dessa busca incessante da cura, de eu preciso me curar da ansiedade, eu preciso me curar de tal coisa, né? Eu preciso me curar desse trauma, eu preciso me curar desse relacionamento. Não, tu tem que aprender a lidar, porque problema a gente sempre vai ter na vida, né? Ao longo da vida a gente vai substituindo, né? E o que a gente precisa é criar essa resiliência Essa de casquinha que eu lidar com os brinco. problemas. Essa casquinha. Eu digo, Exatamente, né? Exatamente, né? Então, ao longo da vida a gente vai ter muitos problemas, todos nós, né? E ao invés de essa busca incessante da cura, né? De buscar, de lidar com isso, né? De se conhecer, né? Então, para mim, esse é um dos pontos mais principais, assim, né? Tipo, de não busque uma terapia para se curar, né? Busque uma terapia para se conhecer, para lidar com isso, né? Para ter autonomia, para ter autoconhecimento, para entender o que, que são seus gatilhos, o que, que te faz bem, o que, que te faz mal, né? E assim por diante. vendo os seus limites, vai saber olhar, ter esse olhar de empatia com as pessoas. Porque às vezes, Isso, assim, ó, eu tenho um problema. Não tô num bom dia. Agora o Guilherme não tem nada a ver com o meu dia, exatamente. né? Eu vejo muito essas questões de relacionamentos, muito assim, no dia a dia, né, Guilherme? Que às vezes as pessoas não sabem separar as coisas, né? E isso eu acredito que vem também com o tempo até do amadurecimento da gente mesmo, né? Que tu vê pessoas com Exatamente. mais idade, elas são mais centradas, tem mais, né? E os jovens, principalmente, assim, essas pessoas mais geração Z, que nem eu comento, querem tudo pra ontem, querem essa loucura, essa ansiedade, né? É uma geração É, nova, né? é uma geração nova e isso vai mudar, muda de tempo em tempo, as coisas se reciclam, né? A questão da comunicação, né?
das informações, da sociedade, né? A gente vem lá de antigamente, né? A sociedade, ela não vem numa linear, né? Ela vai ocorrer mudanças, isso é normal, e daqui 10 anos a gente vai ser diferente, daqui 20 anos a sociedade vai ser diferente, e assim por diante, né? Então, é isso, né? Não adianta buscar sempre a cura das questões, né? A gente tem que buscar o autoconhecimento, e isso que tu disse de aprender a se respeitar, porque quando tu aprende a se respeitar, tu aprende a respeitar mais os outros. Quando tu aprende os teus limites, né, tu aprende sobre os limites dos outros, porque tu sabe até onde tu pode ir e até onde tu não pode ir, né? Aonde tu chegou ali no espaço do outro e aonde tu vai invadir o espaço do outro. Guilherme, eu achei assim, ó, nosso bate-papo muito legal. Queria super te agradecer. Eu não sei se agora, para finalizar, pode deixar uma mensagem. Eu sempre procuro trabalhar com a psicologia, né, de sempre desmistificar esse lugar, né? Tanto que eu sempre falo aos meus pacientes, não é doutor, não é senhor, né? É Guilherme. Eu gosto de uma psicologia de igual para igual, né? Eu não gosto de colocar o psicólogo num patamar inalcançável, porque eu acho que quanto mais a gente aproximar as pessoas do nosso trabalho, mais as pessoas vão querer participar dele, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas veem pessoas fazendo coisas na internet, aí julgam, xingam, e assim por diante, né? E eu acho muito melhor quando a gente traz esse para o diálogo, para a informação, né? Ninguém é obrigado a saber, ninguém tem o poder de ter os conhecimentos que nós tivemos, do estudo que nós tivemos, né? Então, eu sempre procuro tratar, né, dessa questão de igual para igual, né? De não usar muitos termos teóricos, de não usar muitas linguagens difíceis, né? Porque às vezes é difícil para nós, imagina para o outro que está lá, né, do outro lado. E eu acho que tá mais do que na hora da gente humanizar a psicologia, né, de tirar aquele lugar do suposto saber, o psicólogo, o Guilherme está analisando, o Guilherme está julgando. Não, o Guilherme é um ser humano, né, que dentro de um consultório é uma coisa e fora de consultório é outra, né, e de sempre trazer as palavras, as postagens, os stories, as entrevistas de uma forma clara, né, que o paciente não olhe aquilo, ou um futuro paciente pensa, tipo, o que ele está falando? Sobre o que é isso? Né? De a gente não se colocar nesse lugar, porque eu acho que esse lugar de suposto saber que a psicologia ocupa acaba afastando muitos pacientes, né? Então, né, a questão, né, o recado aí que eu dou é para as pessoas buscarem, né, profissionais que elas se identifiquem, profissionais que elas se sintam acolhidas, que elas saibam que são éticos, né? E que a linha teórica, né, como a gente estava falando ali antes, é um plus para isso, né, que não se apeguem a isso e que se apeguem a bons profissionais, com boas referências, né, com bom trabalho, com boas indicações. Se sentir que criou um vínculo, né? Não tem porquê, né, ter essa dúvida, né? Tu tem que se sentir bem com aquele profissional, né? Eu também quero te agradecer, né? Adorei o bate-papo. Eu adoro conversar. Ai, né? Que bom, Guilherme. Isso é tão mais bom. umas 3 horas, né? Inclusive, quero me deixar à disposição. Muito obrigada. De alguma palavra, né? De algum trabalho, de alguma questão voltada à tua graduação. Ou até mesmo, se quiser jogar um papo fora. Vamos combinar um café uma hora, então. Com certeza. Coisa com boa. certeza. Vamos combinar super. Muito obrigada, Guilherme. Porque assim, às vezes a gente fica meio receoso. Ele é formado, ele já é o doutor. Nem vai dar bola pra mim, tô ali, sou uma formiguinha recém. Imagina. Pra mim, a questão é de que todo mundo é igual, né? E quanto mais... Super adorei, assim, essa tua visão, né? Conversar, quanto mais a gente dialogar, né, mais a gente aprende. Eu aprendo todos os dias com meus pacientes, eu aprendo todos os dias com a minha família, né? Eu aprendo todos os dias com as trocas, assim como tenho certeza que eu aprendi alguma coisa contigo aqui hoje, né? Às vezes a gente nem percebe, né? E é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas nos ensinam o que ser e o que não ser. De qualquer forma, elas sempre ensinam, tá bem? Muito legal, vou te ensinar Libras. Isso aí, ó. Muito bom, né? Mas é isso aí, Jana. Muito obrigada, tá Jana, bom? Foi um prazer, para mim foi... Muito obrigada.
muito Eu que leve, né? agradeço. E é assim que eu gosto de levar minha vida, né? Da forma mais leve possível. Mas é isso aí, foi um prazerzão, tá? Um prazer.